Olá, pessoal, como estão? Olha só, hoje a gente vai pintar esse pássaro com motivo natalino. É um desenho pequenininho, bem fácil, bem simples. Vamos lá ver o passo a passo? De início, eu vou passar o amarelo-limão em torno de todo o galinho. Não precisa passar em torno do passarinho. Depois, com verde só de um lado do pincel. Esse é o verde pântano. Vou começar a fazer as folhas, a vegetaçãozinha. Vou usar o verde pântano, verde pinheiro, verde folha e verde pistache. Começo com os verdes mais escuros, sempre colocando tinta só de um lado do pincel, tirando o excesso na mão, no tecido, numa vasilhinha, onde você quiser, mas tira o excesso de um lado do pincel, deixa só de um lado a tinta. Quando você colocar as cores escuras, aí sim depois você vai depositando as cores mais claras. Se o galinho tiver mais atrás, a gente deixa ele mais escuro mesmo. Se o galinho tiver mais à frente, a gente pode deixar ele um pouquinho mais claro. Para madeira, eu estou usando sépia e verde pântano. Esse pincel que estou usando é um pincel número 6. Ele é bem acabadinho, bem lixado mesmo, é um pincel bem velhinho. Se você pegar um número 6 normal, talvez tenha dificuldade. No passarinho, eu vou começar com o branco. Eu vou usar o cerâmica e o cinza lunar para ir dando os sombreados nele nessa parte mais clara. Aí eu tô fazendo uso do branco, do cerâmica, agora um pouquinho de cinza lunar. Aí, passei o branco, em seguida tô colocando o cinza lunar, mas vou depositar uma porção de cerâmica também. Essas tintas depois vão sendo reforçadas conforme vai secando. Essa parte de trás eu enchi totalmente com cinza lunar. Com o branco eu fui separando a perninha dele. A parte de trás eu coloquei branco. E nessa parte da frente eu escureci um pouco com o azul marinho. Isso ainda vai ser trabalhado depois, quando eu pintar a perninha dele. Mas para agora eu deixei ele cheio com cinza lunar, branco e azul marinho. Com branco, umedeci um pouquinho mais o peitinho dele e acrescentei um pouco mais de cerâmica. Deixei mais forte. Ainda com o pincel sujinho, eu passei em cima da perninha dele, só para dar uma manchadinha mesmo. Para a cauda, eu fui enchendo com azul celeste. Usei também um pouco de cinza lunar, branco
e azul marinho, para dar um sombreado. Essa parte aí eu tô colocando um pouco de cinza lunar e emendando ao azul celeste. Essa parte de dentro eu já deixei mais escura. Enchi com azul marinho. Depois eu uso um pouco de branco para dar uns detalhes. Mas para agora eu vou enchendo com azul marinho. Um pouquinho de branco. O corpinho dele é bom a gente deixar um pouquinho manchado, gente. Não alisar demais, não, porque a gente tem que lembrar que são penas. Então, não precisa alisar demais, deixa aparecer umas manchinhas que levem a parecer que sejam penas. Para a asa, também fui enchendo com azul celeste, um pouco de branco para dar uma clareada, principalmente essa parte mais cheia, mais alta. E vou trazer para a cabecinha também esse azul celeste. Isso aí é o cinza, um pouquinho de branco, parecendo umas peninhas. Na asa, tô fazendo um sombreado com azul marinho. Puxando aquelas penas mais longas. Deixei essas peninhas mais desarranjadas, como se ele tivesse um tanto inclinado numa posição mais de defesa, para pegar essa frutinha. Essa parte de cima eu coloquei um pouquinho de azul marinho. É mais um contorninho puxando para cima da cabeça com um sombreado, um contorno com um sombreado. Ainda colocando um pouquinho mais de cerâmica, também na bochechinha dele. Depois que ele vai secando, você vai podendo acrescentar um pouquinho mais de tonalidade, que ela vai pegar melhor. Quando tá muito úmido, as cores se misturam muito. Aí eu estou reforçando o azul marinho.
A perninha dele eu enchi com sépia. Coloquei também um pouquinho de caramelo. Essa parte aí é o sépia. Um pouquinho do caramelo. Mas vai cair matinho sobre a perna, não vai mostrar muito não. Você não tem que se preocupar muito, nem o pezinho eu vou fazer. Tem que se preocupar muito com esse detalhe aí, não. Coloquei um pouquinho de branco também. Nessa hora, eu coloquei um pouquinho mais de azul, como se fosse as peninhas caindo em cima da perninha, dando um acabamento. Um pouquinho de azul, um pouquinho de branco. Para o bico, eu também não fugi muito dos tons que estamos usando. Eu usei o sépia, usei o preto, usei o cerâmica. Depois que a gente pinta o biquinho, ele fica meio perdido, fica meio misturado, tudo se mistura nos tons escuros, o preto, o sépia, o cerâmica, mas aí com o branco você vai detalhando, vai separando as partes do biquinho. Aí ele vai aparecer bem. Nessa parte de dentro, eu reforcei bem o preto, para que ficasse visível, bem visível a divisa da parte de fora e a parte de dentro do bico dele. Com branco, ó, eu fui clareando as partes de fora para ficar separada daquela parte de dentro que aparece por estar aberto o biquinho. Enchi de preto o olhinho, todo pretinho. Dei uma esfumaçada nesse preto, um pouquinho na parte de cima, um pouquinho na parte de baixo. Depois eu fui fazendo aqui um contorno com o preto novamente, para que o olho ficasse bem definido. Coloquei um pouquinho de branco, espalhei bem pouquinho, cuidado com o branco desse olho. Um brilhinho, bem pouquinho brilhinho. Passei um pouquinho de cerâmica na parte de cima, fiz um sombreadozinho aí. Essa frutinha eu enchi ela de púrpura, passei um pouquinho de branco, um pouquinho de preto. Coloquei um brilhinho com o branco.
Essa parte aí, eu passei um pouquinho de cinza lunar, mais um contorninho mesmo. Eu fiz aquela primeira parte da vegetação porque ia estar por trás do passarinho. Agora, essa parte que está na frente, que algumas folhinhas vai cair sobre ele, então eu comecei a fazer agora, eu vou terminar agora. Primeiro eu passei verde pinheiro em torno da frutinha, um pouquinho agora do verde pântano para dar uma profundidade maior. E sempre riscando já como se fossem espinhozinhos, porque essa vegetação ela apresenta uma folhinha como se fossem espinhos. E eu fiz todas elas dessa forma. Essas que estão estendidas, né? Estão mais deitadas. Eu fiz ela sem precisar fazer sombreado. Essa que está mais de frente pra gente, aí eu já fiz ela com essa sombra e coloquei também essas frutinhas nela, ficar bonitinho. É bom você lembrar que essas que estão de frente para a gente, elas são pintadas por último. Quer dizer, você coloca o sombreado e deixa, aí vai, termina as outras que estão em volta, porque as folhinhas dessa que está de frente para a gente vai cair sobre as outras. Olha, depois que eu fiz aquela que está por trás, as que estão por trás, agora eu venho colocando os tons dessa outra. Verde pinheiro, novamente, eu coloquei. Agora, verde folha. Isso depois será reforçado. O verde folha lá no finalzinho, eu vou dar mais uma reforçada com ele, porque geralmente quando o desenho seca, ele some um pouco. Nessa hora eu usei um pouquinho do verde pistache para ajudar a aumentar essa claridade. Não precisa usar o verde pistache nas folhagens que estão atrás, só nessas que estão na frente mesmo. Nessas frutinhas eu usei o mesmo tom que eu usei nessa que tá no bico do passarinho. Enchi de púrpura, coloquei um pouquinho de preto e um pouquinho de branco. Coloquei um brilhinho também com o branco e só. Elas são pintadas da mesma forma que a gente pinta a uva. Separa uma da outra com um tom mais escuro, depois colocam a claridade de um lado delas, um brilhinho.
Aí eu coloquei um pontinho de preto em cada uma delas. Fiz com o preto um contorninho no encontro entre elas. Não dou a volta, só nesse encontro, nesse lugar mais profundo. Um brilho com o branco. Agora eu tô colocando um pouquinho de branco nos galinhos da árvore, nessa madeirinha, só para dar um brilhinho mesmo, a claridade. Eu peguei um pincel bem macio e com azul turquesa com glitter, eu vou passando em cima do desenho. De início, quando a gente passa, ele parece estar apagando um pouquinho, mas não se preocupe. Quando ele secar, ele fica totalmente transparente, só vai aparecer o brilhinho. Depois que você fizer isso, por último mesmo, você pega o seu verde folha e sai reforçando, ó, aquela vegetaçãozinha que está por cima, aquele galinho que está por cima. Porque se você perceber, ele se misturou já com o de trás. Quando ele seca, isso acontece. Aí nessa hora você dá uma reforçadinha. Olha só, tô colocando nos dois, principalmente nesses dois que tá de frente pra gente. Você pode reforçar também essas que estão mais em cima. Aquelas que estão por trás você deixa, mas essas, ó, que estão em cima, você pode colocar também um pouquinho mais de verde folha. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau.